ao ministro Flávio Dino e assim por diante. Então, são números muito expressivos. E, em geral, até conversava recentemente com o ministro Flávio Dino, os impeachments têm alvo, foco, ações tipicamente judiciais, decisões que são tomadas pelos juízes no exercício da sua função. Os casos do ministro Flávio Dino, imagino que também do ministro Moraes, foram levados ao Senado, mas atos que já foram referendados pelo plenário do Supremo. Portanto, há aqui uma excessiva politização dessa temática. E surgiu, então, essa proposta, são duas propostas de ADPF, discutindo a lei do impeachment, que é de 1950, portanto, feita sob a Constituição de 46. A partir daí, nós já mudamos muito todo o quadro institucional. Tivemos a Constituição de 67, 69, várias reformas, veio a Constituição de 88, que enfatiza a autonomia do Poder Judiciário. E agora, nessa lei, inclusive havia uma leitura, possivelmente extravagante, que permitiria instaurar o processo com 41 votos de senadores e, portanto, a partir daí, já afastar um ministro do Supremo. Portanto, a discussão que se coloca é se essa disposição ou essas disposições da lei foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional de 88. E se vocês olharem, no mundo todo, as pessoas hoje discutem o uso ou o mau uso do juízo político para ferir a independência do Poder Judiciário. Ainda recentemente, a Comissão de Veneza, que é uma comissão pró-democracia, fortalecimento da democracia no mundo, recomendou que não se adotassem juízos políticos para avaliar as ações dos juízes. Então, nós estamos nessa quadra no Brasil, vivendo esse contexto, e por isso, após conversar com vários setores, eu pedi a manifestação da AGU, eu pedi a manifestação do Senado e da Câmara, pedi o parecer da Procuradoria-Geral da República e, a partir desse juízo prévio, nós sugerimos já a adoção da liminar com submissão imediata ao plenário do Supremo. A data para apreciação já está marcada a partir do dia 12, portanto, a partir da próxima semana. Ministro, hoje de manhã, mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve aqui, disse que conversou com o senhor, que já conversou com o Davi Alcolumbre em outra ocasião também, um pouco para tentar compreender, e defendeu a construção de um caminho do meio, algo em torno disso. O senhor vê espaço para um diálogo entre os poderes para tentar encontrar um caminho que, digamos assim, apare as arestas que eles estão dizendo, né, que o Senado diz que foram criadas a partir da liminar? Como é que o senhor vê a construção desse consenso daqui em diante? De alguma forma, o presidente Pacheco, quando estava na presidência do Senado, designou uma comissão que foi presidida pelo ministro Lewandowski para fazer uma nova lei do impeachment, porque, como eu já disse, essa lei é velha, de 1950. Portanto, ela está desatualizada em face do texto constitucional atual e talvez já estivesse em relação a outros textos. Basta ver, para entender razoavelmente isto, que o processo de impeachment do presidente da República, ele passa por juízos de 2/3 na Câmara e no Senado. No modelo atual, você poderia afastar um ministro do Supremo com simples maioria absoluta. Então, isso parece ficar extravagante, sobretudo nesse contexto de polarização e tudo
o mais. Mas é possível, e acho que é recomendável, que se vote uma nova lei do impeachment. O que nós estamos dizendo? Que ou pelo menos o que eu estou dizendo nesse voto de despacho, que o texto de 1950, nesses pontos, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Que se faça uma nova lei ajustada aos desígnios, aos ditames da Constituição de 88. Então, ministro, a escolha por um liminar foi por conta do contexto em que se vive hoje desse excesso de impeachment contra os ministros por decisões judiciais. Texto e contexto. O texto da lei de 1950 vis-à-vis a Constituição de 1988, e as pessoas dizem, mas por que liminar? Eu estou lhes dando as razões. Com tantos pedidos de impeachment... Está então o ministro Gilmar Mendes falando em um evento, em um fórum jurídico sobre essa liminar que deu a respeito de impeachments, processos de impeachment envolvendo ministros do Supremo, a qual ele coloca ainda para votação do plenário no dia 12 de dezembro, mas dizendo que para ele é um texto que pede a atualização da própria Constituição. Mas esse assunto vai seguir rendendo e já já a gente fala mais sobre isso, né, Nelson? E aí entra